Hello guys, how are you? Hope you're doing fine. Today we're going to correct as aulas 21 e 22, 21 and 22, pages 207, then it starts. So there you have the first text about minorities, okay? If you had any questions about the vocabulary or anything, you should have texted me, but you didn't, so I guess you don't have any questions. So, exercise 1. Na frase, and who may wish to maintain the development of their identity. A palavra there refere-se a minorities, okay? So, letter B. Sorry. Exercise number 2. A palavra however, connectors, ok? Poderia ser substituída sem mudança de sentido por nevertheless, ok? Letra C. 3. The verb form improve means the same as enhance, ok? Letra E. Pessoal, é só vocabulário. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês procurarem no dicionário essas palavras que estão em negrito, aparecem outras palavras, dependendo do dicionário que você olha, né? Mas se você olhar para um dicionário legal, que seja mais completo, Oxford ou Grammar Oxford, vocês vão conseguir encontrar os sinônimos que as palavras têm. Então, quando você coloca improve, você pode ter develop, enhance, vocês vão ter várias outras palavras com o mesmo significado. Claro que no inglês, vocês sabem que vocês têm tudo baseado pelo contexto. Então, o que o contexto diz é a forma que você vai usar. Mas existem palavras que são mesmo com aquele significado por definição. By definition, ok? So, exercise 4. A alternativa que não representa as ideias trazidas pelo texto é que o Grupo Internacional dos Direitos da Minoria condena a discriminação, entretanto não atua na melhoria da colaboração entre as comunidades. É justamente o oposto que o texto fala. Esse é o trabalho que eles fazem, tá? Texto para a questão 5. Ok, so you have there a charge, yeah, kind of a cartoon. Okay, so we need to increase minority opportunities in California in the years to come. We need better housing and health care, better educational opportunities and more incentives of employees and hire minorities. That's sweet, but when did you start becoming so concerned about minorities? When I found out I was going to become one. Então, galera, I can say that this fits perfectly. Porque na atual situação que nós estamos, in our economical, political, and systems, we are all minorities now. Todos nós, maior parte do pessoal, quem é de classe média baixa, não vou nem comentar os mais pobres, mas assim, quem tinha um pouco, vai acabar ficando sem nada, né? Por causa dessa pandemia. Então eu acredito que isso tenha se encaixado perfeitamente, porque é disso que ele tá falando. Ele tá fazendo meio que uma menção às pessoas que não tinham muito com que se preocupar, mas que ele percebeu que olhando o jornal, a situação econômica ou alguma coisa desfavorece a classe dele. Então agora ele está começando a se preocupar, desculpa meu cachorro, gente. Ele está começando a se preocupar com coisas que ele não precisaria, porque agora ele vai se ver atingido por essa situação. Então, a gente vê muitas coisas parecidas com essa, e nós vamos viver coisas parecidas com essa no mundo, tá? Não é só no Brasil, tá? Países extremamente bem desenvolvidos, países que têm como capital conseguir se sustentar muito bem, agora estão numa fase difícil. Então, isso eu acho que se aplica para os dias de hoje. Então, olha lá. Assinar a alternativa incorreta. Então, o personagem do texto faz um discurso em defesa das minorias porque ele é um ativista social. Não, né? Ele não é um ativista social. Na verdade, ele é um interesseiro. Porque agora que ele viu que o negócio vai pegar na parte dele, que ele vai começar a ser atingido por essa situação, ele começa a se importar com as minorias. Diferente de um ativista que, embora não importa a condição, procura sempre ajudar o próximo e ajudar as minorias, né? Texto 6 a 8, vamos lá. You never answer when I call your cell. My battery is dead. Maybe you should charge it for once. I don't have time for that. Aí ela tem um trechinho que você tinha que completar. All day that makes you so
what all day that makes you so busy? For starters, I have this conversation a lot. Né? Então ela tá pedindo você no exercício próximo que vem, você tem que completar para poder entender a tirinha. Então, o que poderia ser, né? Então, according to the context and grammar, to complete the woman's question. Então, what do you do? What do you do all day that makes you so busy? Então, o que você faz o dia todo para se manter tão ocupado? Porque ele nunca consegue atender os telefones, porque ele nunca tem bateria. É que na realidade ele tá querendo dizer que ele faz questão de não ter bateria no celular para não ter esse tipo de conversa, né? 7. Maybe you should charge it for once. A palavra charge e a expressão for once podem ser traduzidas respectivamente por, pessoal, charge, nesse contexto, carregar, né? E for once é para variar, pelo menos uma vez, variando, né? Para variar, então, no caso, seria a letra E. Tudo bem? 8. In the phrase for starters, I have this conversation a lot. The expression for starters, lembra que a gente tem algumas palavrinhas que ajudam a gente a começar um discurso. Essa é uma delas, tá? Para começo de conversa, né? Para começar. Could be replaced without changing by to begin with, né? Então, para começar falando, para já começar me explicando aqui, então, to begin with. Texto para 9. Então, don't ask me to play football anymore. Why not? I have no desire to sustain a knee injury that might plague me throughout the remainders of my years. I feel guilty for not having considered that. Ok, pessoal, então vamos lá. Sally does not want to play football anymore because she doesn't want to be hurt for the rest of her life. Pessoal, de novo, a gente tem um fundo cômico aí, porque todos os jogadores de futebol, eles acabam sendo machucados, né? Ou então ficando machucados, lesados pelo resto da vida. Com problema de joelho, problema de ligamento e etc. Quem joga futebol, eu sei que nessa sala tem bastante, sabe disso. Então, ela tá querendo fazer uma menção a isso, que toda vez que você joga futebol e joga bastante, você acaba se machucando e é um tipo de um machucado que não sara mais, tá? Texto para a questão 10. Well, you have a cigarette there. And how long can you live? Então, aí você tem uma tabelinha, né? Tipo, como se fosse uma escala. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Ok. So, anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Neste pôster, os números indicados correspondem a... Então, quanto mais você fuma, menos você vive. A real é essa, né? Então, o tamanho do cigarro, teoricamente, quanto mais o cigarro desce, quer dizer que você está fumando mais, você está tragando mais, menor vai ser a sua expectativa de vida, correto? Então, olha lá, expectativa de vida de um fumante, né? A letra D. 11. Pessoal, a partir da 11, a gente começa a trabalhar com aquelas questões das question words da aula passada, que a teacher mandou o vídeo para vocês, com um quadro um pouquinho mais completo. E aí provavelmente vocês devem ter consultado, quem tem alguma dúvida deve ter consultado o vídeo para poder fazer. Mas é tranquilo, né? Então vamos lá. Were you late for work today? Why were you late? Tá? Letra C. 12. Which color do you like best? Red or blue? Vocês lembram do que a teacher comentou com vocês? Qual a diferença do what por which? O which, ele é quando ele te dá uma limited option. Então, ele te deu duas opções. Ele não te deu todas as opções. Quando eu pergunto pra você qual é a cor que você prefere num geral, você pode colocar what. Quando eu falo pra você prefere essa ou aquela, eu tô te dando uma limited option, então eu tô pedindo pra você escolher aquela opção, então eu tô pedindo pra você usar o which. Tudo bem? Então, letra C. Will the fight last? Então, how long? Lembra a questão de duração? O tempo de duração? How long will the fight last? Did you go? Lembra? Distância. Em quesito de distância, how far did you go? Tá? Were you talking to when I called you? Who you were, né? Talking to. Então, com quem você estava falando? Difícil ser alguma coisa, né? É sempre uma pessoa quando fala no telefone. Então, who you were talking to. 16. Keys are on the counter. Whose keys? Então, ele tá perguntando, na verdade, ele tá perguntando de quem são essas chaves que estão na bancada. Ou seja, se eu tô perguntando de quem, esse de quem é whose, ok? Letra B. 17.
Is your new boss like? Então, ele tá perguntando o seu novo chefe, como ele é, né? No caso de como que ele é. Então, what is your new boss like? Como ele é? He's a nice guy, tá? Kind of job are you looking for? Então, que tipo de trabalho você está procurando? Então, que tipo, nesse caso, é what. Então, what kind of job are you looking for? Does the mailman deliver the mail? Então, how often? Ele está perguntando a frequência, lembra? Toda vez que você pergunta que alguma coisa, que alguém faz algo frequentemente, você usa o advérbio de frequência, how often, tá? Então, qual é a frequência que ele entrega? Is his daughter how old? Ok? Então, she's 40, tá vendo? Quando você tem idade, sempre vai ser old, ok? How old, tá? Beleza. É isso então, pessoal. Junto vai um exercício para vocês de revisão. And I hope you all enjoyed. If you have any questions, just text me.